Bom, voltando, só que gostaria antes de exibir a minha caixinha de paçoquinha que eu ganhei aqui dos alunos e dizer que eles gostam muito mais de mim do que do Thiago Paluca. É isso aí. Depois essa parte vocês veem se querem cortar ou não, mas eu não cortaria. Bom, já emendando, vamos continuar, né? Muito bem. Então, eu terminei a parte das diretrizes, né? Acho que é o primeiro ponto sobre a política de atendimento que valia a pena falar com vocês. O segundo ponto, linhas de ação, né? Então, nós sabemos que, né, vamos imaginar, vocês todos são gestores, são prefeitos e vocês precisam saber como é que vocês vão atuar no seu dia a dia em prol de crianças e adolescentes. Então vocês sabem que tem algumas diretrizes que vocês têm que observar. É municipalizado, vai ser focado em vocês, tem que ter participação popular, tem esse negócio chamado Conselho Tutelar, tem esse negócio chamado CMDCA e tem que ter trabalho de rede. Então tá bom, assim que a gente vai funcionar. Mas como que a gente vai exercer esse tipo de atividade? Como que a gente vai exercer essa política? Como que a gente vai ofertar para a população? O ECA traz um rol de linhas de ação que devem ser adotadas, que basicamente a doutrina resume em 3. Eu vou colocar elas assim para vocês. A primeira, na verdade aqui é 2, né? Vou pôr assim para ficar... A primeira são as políticas sociais básicas. Muito bem. A segunda é a proteção social. E a terceira é a proteção jurídico-social. Muito bem. Então, essas são as linhas de ação pelas quais os governos, né, e eu vou focar bastante nos municípios por conta da municipalização, eles oferecem a política de atendimento. Tá. Políticas sociais básicas. Políticas sociais básicas é muito fácil de compreender. É basicamente o que a gente já viu na aula passada. É literalmente a oferta dos direitos fundamentais. Normalmente aqueles prestacionais. Então é a oferta de educação, de saúde, trabalho, segurança. Todas essas ofertas que você tem no artigo 6º, habitação, alimentação, preferencialmente não em forma de ração, mas tudo isso que vocês podem imaginar, né? Então, se você tinha o outro que colocava orgânicos na comida, se você tinha o outro mais antigo ainda que trazia o leve leite, né? Agora você tem o leve ração. Muito bem. É verdade, não é brincadeira. E, aliás, não fugindo tanto assim do assunto, mas ficando ainda no assunto defensoria, é muito interessante analisar que uma das formas de tortura, que inclusive se pratica com presos de guerra, é entregar comida sem gosto para as pessoas. Sabe essa história de viver de pão e água? Em determinado... Acho que foi em Guantánamo. Posso estar falando besteira aqui para vocês, mas se não me engano foi em Guantánamo. Que eles inventaram uma comida que tem todos os nutrientes que faz você ficar, né, vivo e tal, só que não tem gosto nenhum. Então imagina você passar o resto da sua vida, pelo menos os anos que você está preso, não sentindo gosto nenhum. Essa é a sua comida. É basicamente uma tortura. Né? Porque uma das fontes de prazer mais acentuadas que nós temos é a alimentação. Mas, enfim, deixa para perguntar isso lá pro Paluca. Muito bem. Então, a proteção social básica é isso, é a oferta de direitos. Então, temos que manter a educação pública com vagas para as pessoas, tem que ter oferta de transporte, lei de diretrizes e bases, né, que a gente conversou na aula passada, tem que ter oferta dos medicamentos, saúde, tem que estar isso daí funcionando. Muito bem. Vamos pular a proteção social, que nessa a gente vai gastar mais tempo. Proteção jurídico-social. Essa daqui é muito interessante, porque a doutrina, e quando eu digo doutrina, eu estou falando
do Leporé, do Sanches e do Rossato, que para mim é um dos melhores livros que tem nessa parte civil, ele mesmo diz que ele não entende muito o que seria esse jurídico social. A Fabiana Zapata e o Francês também dizem, ninguém entende muito bem o que é essa proteção jurídico social. Como que ela se operacionaliza, como ela funciona, se de fato ela está ali porque ela tem que ser observada pelo município, ou se ela é mais uma recomendação para todo mundo. Mas enfim, algumas situações que vocês podem verificar de proteção jurídica social que estão no ECA, serviço de identificação e localização de pais responsáveis, crianças e adolescentes desaparecidos. Então talvez isso seria de execução de delegacias de polícia. Talvez conselho tutelar. Campanhas de estímulo ao acolhimento sob forma de guarda de crianças e adolescentes afastados do convívio familiar. Você vê que isso é uma coisa bem abstrata, é quase que uma diretriz, né, de como que isso deve ser apresentado. E a adoção especificamente interracial de crianças maiores ou de adolescentes com necessidades específicas de saúde ou com deficiência de grupo de irmãos. Sim, não me parece que é uma coisa que, de fato, é o município que tem que ir lá e ofertar, até porque essa última é uma coisa mais relacionada ao judiciário, né, de tentar incentivar esse tipo de adoções, uma é mais direcionada para a polícia, talvez. Mas, enfim, proteção jurídica social talvez poderia ser indicada também em relação à defensoria. A defensoria pública também tem que prestar assistência jurídica e por isso garantir o acesso de direitos. A própria doutrina se confunde quando está falando sobre esse tema aqui. Então, me parece que essa forma aqui de linha de ação tem menos chance de ser perguntada. Mas se for perguntada, lembra dessas hipóteses. Procura de pais desaparecidos, acolhimento sob forma de guarda, adoção interracial, OAB, defensoria, SEDECAS e por aí vai. Então vamos ficar com a proteção social, que é a mais diferente e que vale mais tempo de atenção. Bom, a proteção social, ela é composta por serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violação de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Quer que eu repita? Proteção social são serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social, de garantia de proteção social e de prevenção e redução de violações de direitos, seus agravamentos ou reincidências. Muito bem. Quando a gente fala de proteção social, então a primeira coisa que tem que vir na sua cabeça é assistência social. Agora, quando a gente fala de assistência social, muitas coisas vêm na nossa cabeça. Inclusive muitas coisas erradas. A assistência social está prevista na Constituição Federal, nos artigos 203 e 204, sendo que ainda tem a lei do SUAS, que é do Sistema Único de Assistência Social, que é a que disciplina como que esse sistema deve ser executado, além da existência de outras leis específicas referentes a benefícios determinados e por aí vai. Muito se fala, de uma forma descuidada, que assistência social seria sinônimo de caridade, seria sinônimo de compra de votos, seria sinônimo de assistencialismo. Não que essa conotação pejorativa não tenha algum quê de verdade, porque nós sabemos que, não raras vezes, principalmente em cidades menores, alguns benefícios são vendidos a troco de votos, né? Também não há muito pouco tempo atrás, nós tínhamos que boa parte
dessa situação de proteção, de tentar minorar violação de direitos, dessa parte de amparo, era muito uma coisa ligada a igrejas, a entidades caritativas. Não há muito tempo a gente saiu daquilo que a gente chama na área da infância e juventude de menorismo. E quando a gente fala de menorismo, é específico da área da infância e juventude. Mas isso não significa que várias questões, como relacionadas à caridade e vinculação a igrejas e por aí, não estivesse acontecendo também em outras áreas, relacionadas a idosos, a enfermos e por aí vai. Então, a assistência social, ela sim, teve um período que ela sempre foi muito ligada à caridade. Né? Muito mais ligada à igreja, a essa benevolência de pegar aquela pessoa que morava na rua e dar qualquer amparo, ainda que seja uma coisa totalmente paliativa, mas hoje ela não pode mais ser vista dessa forma. Quando a assistência social ela é colocada no nosso ordenamento jurídico por meio da Constituição, isso já te mostra que alguma coisa está mudando. Porque quando algo aparece como um direito, e ainda mais na lei mais importante do nosso país, né, na Constituição Federal do nosso país, isso não está lá só para enfeitar. Isso está lá como direito. E todo direito ele tem um duplo viés, objetivo e subjetivo. Aquilo que diz que é um direito subjetivo é aquela possibilidade que qualquer um tem de exigir que o seu direito seja cumprido, ainda que ele tenha que acionar o judiciário. Então nós não estamos mais falando de uma benevolência, que alguém pode fazer se quiser ou não. É seu direito ser amparado quando você estiver passando por um estado de penúria. Então todas as pessoas, todas as crianças, vamos ficar na parte das crianças, todas as crianças, além de ter como direito seu todos os direitos prestacionais, né, as políticas sociais, que são aquelas de oferta de direitos, você ainda tem que ter uma política de retaguarda. Então, se a oferta de direitos não te for suficiente e ainda assim você está numa situação de violação de direitos ou em ameaça de o Estado tem o dever de te amparar naquela situação para que pelo menos você possa sair daquela situação de miserabilidade. Hoje a assistência social ela é encarada por um duplo viés. O primeiro é o de atender imediatamente aquela demanda que você possui. Mais ou menos aquele ditado do saco vazio não para em pé. Você precisa dar aquela comida imediata para aquela pessoa para que ela possa começar a pensar de buscar trabalho, de buscar condições de residência e por aí vai. Então você precisa daquele suporte imediatista para que a pessoa possa se reerguer. E o segundo viés para além de dar esse amparo imediatista, você tem que dar condições para que ela possa se emancipar. Ou seja, começar a andar com suas próprias pernas e não depender mais desses benefícios assistencialistas. Essa é a grande diferença daquela visão pejorativa e que de fato acontecia em muitas circunstâncias do que a gente tem hoje. A assistência social não pode ser vista como uma forma de deixar você preso e atrelado para sempre como dependente de determinado benefício. Tem que ser visto como algo imediato, conferido em situações extremas, para que você possa, a partir de então, se emancipar e, assim como todas as outras pessoas, se valer dos direitos das políticas sociais básicas e, com isso, se manter. A verba que é destinada para assistência social, ela é uma verba que acaba vindo da Previdência, né? Então, na verdade, todos nós pagamos, né? Ou seja, a assistência social ela não é contributiva, todo mundo arca para ter essa reserva que é destinada para assistência social, mas, diferentemente da política social, dos direitos, ela não é universal. Ela é destinada tão apenas para aqueles que comprovem que estejam na situação de miserabilidade. Para aqueles que comprovem que são necessitados e que, por conta disso, possuem uma característica especial que faz com que eles tenham que ter uso dessa proteção social.
Desculpa só uma impropriedade, eu falei que o dinheiro da Previdência Social é o mesmo da assistência. Na verdade, o que nós temos é política de seguridade social, sendo que a seguridade social, por sua vez, sim, engloba saúde, previdência social e assistência social. Né? Só que a previdência social e a saúde são universais, e a assistência social não. A assistência social é só para aquelas pessoas que realmente precisam. Ela não é contributiva e também não é universal. Então é daí que você ouve, né? Ah, tem o LOAS, né? Que a gente normalmente costuma dizer que o LOAS é o benefício, né? O LOAS, na verdade, é a Lei Orgânica de Assistência Social, né? Inclusive, outra propriedade que eu cometi aqui. O SUAS não é o nome da lei, o nome da lei é LOAS. Lei Orgânica de Assistência Social, que disciplina o SUAS. É isso aí. E o LOAS, dentre outras circunstâncias que aborda, traz o benefício de prestação continuada, que é o tal daquilo que o pessoal chama de LOAS. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente também. Muito bem. Dentro da lei do LOAS, nós temos também os princípios que dizem como que essa assistência social ela vai ser fornecida para as pessoas. O primeiro desses princípios, vou descrever aqui. O primeiro desses princípios é a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de rentabilidade econômica. Ninguém espera que com a proteção social você tenha um retorno. O retorno a gente espera que você obtenha quando a pessoa se emancipe, e por conta disso ela possa se tornar mais independente. Segundo princípio, universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Claro. Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas. Que é tentar cada vez mais expandir todas as políticas sociais para que todos tenham acesso a elas. Terceiro princípio, respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária. Eu quero que vocês grifem essa convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Então a proteção social ela não é universal, mas também não precisa ficar fazendo 1 milhão de provas de que você é pobre. Né? Além de ser pobre, você tem que provar que você é pobre. É quase ilógico. Né? É quase aquilo que chamam de prova diabólica. Né? Você não consegue provar aquilo que não aconteceu. Né? Normalmente uma declaração basta. Quarto, igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação. E o quinto, divulgação ampla. Muito bem. Diretrizes. Primeira diretriz, igual ao que a gente viu agora há pouco. Descentralização político-administrativa. Mais ou menos a mesma coisa que a municipalização. Né? Você tem a descentralização com foco dos municípios. Segunda diretriz. Participação da população por meio de organizações representativas. Se a gente for fazer paralelo com o que a gente viu anteriormente, está tudo, por enquanto, aí correspondente. Né? Participação popular, pelos conselhos de direito, por aí vai. Terceiro, primazia da responsabilidade do Estado.
na condução da política de assistência social em cada esfera do governo. Então, como a gente vai ver, em muitas situações você tem parceria por parte do poder público com organizações não governamentais. Então, para não onerar sobremaneira essas organizações que já estão prestando um serviço relevante, foca-se no poder público a responsabilidade por eventuais indenizações, outras situações que têm que ser respondidas. A quarta diretriz, para mim, é mais interessante vocês lembrarem. Centralidade na família. Para a concepção e implementação dos benefícios, serviços, programas e projetos. É o que nós temos por princípio da matricialidade. Enquanto todas essas diretrizes que eu estou falando para vocês encontram na Lei do LOAS, esse em específico não está lá. Vocês encontram ele tão apenas na Política Nacional de Assistência Social, que está aí no edital das provas realizadas pela FCC, na resolução do CNAS, número 145/04. Política Nacional de Assistência Social. Então, nesse caso é o PNAS, né, a Política Nacional de Assistência Social, que fala sobre o SUAS. A Política Nacional de Assistência Social é um documento que foi criado dentro do SUAS, pelo CNAS, que é o Conselho de Direitos em nível nacional, para direcionar em nível nacional. Lembra, né, que todos os conselhos nacionais dão as normativas em âmbito genérico, como que deve ser realizado. Então, por isso que essa política ela tem que ser analisada. Quando vocês forem pegar para estudar, vocês vão ver que esse texto é muito grande. Então, eu trouxe as partes mais interessantes para vocês aqui. É a resolução CNAS, número 145, de 2004. E recomendo também vocês darem uma olhada no artigo 226 da Constituição, que fala sobre a família. O princípio da matricialidade é muito interessante, principalmente para a gente que está falando sobre infância e juventude. Porque quando eu falo sobre assistência social, eu estou falando sobre qualquer situação que está numa situação de vulnerabilidade, numa situação de desamparo. Quando a gente traz isso para a infância e juventude, nós temos principalmente o princípio da matricialidade como o mais importante. Por que isso? Porque o princípio da matricialidade vem de mãe, né? Ele impõe que todas as políticas de assistência social elas sejam focalizadas no núcleo familiar. De nada adianta você focar na criança e no adolescente o tempo todo se você não para melhorar a qualidade de vida, para dar um amparo para aquele que é o núcleo que vai ser o meio de fortalecimento dessa criança e adolescente, que é a família. Né? Costuma-se dizer que a família é a célula... É célula mesmo? Não é? É célula máter. Acho que é isso mesmo. Costuma-se dizer que a família é a célula máter da sociedade. Por quê? Porque ela é o primeiro núcleo em que a criança vai se desenvolver. Então, primeiro, você tem que pensar em fortalecer o núcleo familiar. E uma vez que esse núcleo familiar ele esteja melhor suportado, ele terá mais condições para a criança e para o adolescente poder se desenvolver. A gente vai falar muito sobre esse princípio da matricialidade daqui para frente, porque ele basicamente é o centro de tudo que a gente vai ver sobre convivência familiar e proteção à criança e adolescente. Não importa nada, não adianta nada você pretender proteger criança e adolescente se focando tão apenas na criança e não em sua família. Existem muitos discursos que costumam usar a palavra salvador, salvadores das crianças e por aí vai, como se
na verdade, ninguém pensasse nas crianças, você que teve a ideia brilhante de começar a pensar nisso, e de como se as crianças precisassem ser salvas. Para salvar uma criança, você faz qualquer coisa, até tirar a criança de qualquer família pobre. Porque, afinal das contas, a gente falou isso, acho que na aula passada também, né, sobre os perigos do princípio do melhor interesse da criança. Né? Se você simplesmente tem a ideia de salvar a criança, você tira de qualquer família pobre e coloca numa família que pode dar inglês, a linha de judô, não sei o que lá. Quando a gente está falando em melhorar a qualidade de vida da família como um todo, a gente está falando de política pública de verdade. Porque quando a gente melhora as condições de vida daquela família e a gente dá condições para ela andar com as suas próprias pernas, no dia seguinte eu não preciso mais ficar em cima dessa família. Porque eu sei que ela vai ter condições de, pelo menos dentro da normalidade que o nosso sistema econômico possibilita, de fazer com que essa criança se desenvolva. E não só essa criança vai estar sadia, vai estar ali, né, bem no seu meio ambiente, mas você vai ter conseguido resolver o problema da criança, da sua família e, quem sabe, daquelas pessoas que circundam elas. Porque melhorando a situação daquela família, talvez diga respeito a saneamento, a segurança pública, até mesmo o conhecimento dos seus direitos, né? Os vizinhos acabam sabendo disso. Você acaba criando focos de melhoria em lugares que antes você nem tinha pensado que você poderia atuar. E isso acaba se reproduzindo também. Então, a atuação dentro da família, tendo a família como núcleo, ela é muito mais importante do que qualquer tipo de atuação individual. Muito bem. São 3 os objetivos... Tem alguma pergunta? Tiago, na prática, a criança que está na rua com a mãe não se tiraria a guarda dessa mãe. Então, a pergunta dele foi se numa situação que tem uma criança na rua, se tiraria ou não a criança dessa mãe. Se você analisar essa diretriz que eu acabei de trazer para você, seria muito mais interessante para uma boa política de atendimento da criança você perceber qual que é o problema que essa família está tendo, do porquê ela está morando na rua, melhorar a situação de vida dela, da habitação, da renda mínima, das condições mínimas para que essa criança possa estudar, possa ir para a creche e tudo mais, para que ela possa se desenvolver lá dentro. Se você possibilita tudo isso, pelo menos você consegue, de certa forma, ou afastar ou minorar as violações de direito praticadas pelo próprio poder público. Agora, se apesar de ter dado todas essas opções, todas essas oportunidades, ainda assim a família decide deliberadamente voltar para a rua e continuar lá, aí a gente já não está mais falando sobre violação de direitos pelo poder público. A gente está falando de uma violação de direitos deliberada da família. Aí você pode continuar tendo essa sua ideia de tirar a criança da família e falar, olha, essa aqui não é a situação. Mas como nós sabemos que a maioria dos problemas sociais derivam de uma política pública, de oferta de política pública social básica irregular, a primeira coisa que a política, a proteção social tem que fazer é acabar com isso. É dar condições mínimas para você se desenvolver. Então a primeira medida nunca pode ser tirar a criança dessa mãe. Tem que ser o que essa família precisa. Como que eu resolvo o problema dessa família como um todo? O problema é que se você chegar no máximo, né, se você tentar levar esse argumento ao extremo, você vai pensar que então a proteção social vai resolver o problema do mundo. Né? Porque não, vou resolver o problema de todo mundo, mas aí o sistema quebra. Porque não, né? E aí você percebe que por mais boa vontade que os assistentes sociais tenham e os conselheiros tutelares e tudo mais, a gente sempre vai encontrar um problema econômico que, infelizmente, não tem como passar. Professor, indo muito nessa linha que você está falando, uma das provocações que faziam bastante para o Conselho, eles achavam que não era atribuição deles questão de moradia, de crianças com ocupações, por exemplo. Então, se tivesse uma integração de posse, eles entendiam que não era papel deles estar lá no momento. Então, é papel deles, pelo menos em 2 circunstâncias. Primeiro, porque eles têm o poder-dever de requisitar habitação. Então, eles têm o poder de requisitar. Então, mas esse poder, ele não é um poder que é só dele. Ele tem que exercer em prol das crianças e adolescentes. Então, ele tem o poder de requisitar o poder público que seja dada habitação para eles, que ainda que tenha que sair daquele local, eles possam ter adequadamente onde morar. O direito à habitação, você quer manter o direito à propriedade? Ok, mas eu tenho o direito
a habitação, a moradia. Respeito ao direito de propriedade, me dando outro lugar para morar. E o segundo lugar, que é realmente o papel de fiscalizar o poder público para saber se os agentes de segurança não vão abusar da sua autoridade diante de crianças e adolescentes. Então, me parece que foi equivocada essa manifestação. Tá? 3 objetivos da assistência social. Primeiro, a proteção social propriamente dita. Então, o primeiro objetivo da assistência social é a proteção social propriamente dita, que busca prevenção e a redução de danos. Quero que vocês grifem prevenção e redução de danos. São 2 palavrinhas-chave que a gente vai usar bastante também. O segundo objetivo é a vigilância socioassistencial. Já caiu em prova também esse objetivo. Esse é um objetivo muito interessante. Vigilância socioassistencial, tudo junto, com 2 S's. Ele visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias. Visa analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, vitimizações e danos. E nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos. Esse objetivo é muito interessante porque ele obriga que o poder público saia dos seus gabinetes e vá ver na prática, em cada comunidade, em cada bairro, em cada canto da cidade, como que é. Como que essas famílias vivem. Como que elas têm tido seus direitos violados ou assegurados. E realizando essa análise, eles devem se orientar para poder organizar sua política pública para atender a redução de danos ou a prevenção de danos aos direitos das pessoas. Então você sair do seu escaninho, sair do seu gabinete, ir na rua e ver como é que está a situação de cada residência. E o terceiro objetivo é a defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. A defesa de direitos, que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Para mim, os 2 objetivos mais importantes são realmente o primeiro e o segundo. O primeiro, que é a proteção social propriamente dita, e o segundo, que é essa vigilância assistencial, que obriga que as pessoas saiam dos seus gabinetes e que vão na rua, que saiam à rua exatamente para ver qual que é a situação de cada família, né, das comunidades em geral, voltem e permitam qualificar suas políticas públicas. Muito bem. Diz ainda a lei do LOAS que a proteção social, então a proteção social, voltando, é um dos objetivos da assistência social. A proteção social, ela deve garantir algumas seguranças. A primeira segurança é a segurança de sobrevivência. Deve garantir um mínimo de rendimento com vistas à autonomia. É muito importante apontar que, e isso a própria política nacional afirma bastante, que esse tipo de meta, né, de segurança,
Não se trata de uma compensação do valor do salário mínimo. Se ele é inadequado e por conta disso você precisa dar uma compensação. Mas é uma garantia de que todo mundo tenha o mínimo de dinheiro possível para garantir realmente a sua sobrevivência. Até porque se a gente fosse partir do pressuposto que é uma compensação do salário mínimo, a gente quase que voltaria a dizer então que a proteção social ela é universal. Porque se o salário mínimo é o padrão básico do salário de todos os trabalhadores, a ineficiência ou a má distribuição do salário mínimo já daria com que todas as pessoas fossem merecedoras de receber esse benefício. Normalmente esse benefício é dado para pessoas com deficiência, que não têm condição alguma de trabalhar, idosos, pessoas que estão desempregadas há muito tempo, ou situação de famílias que são muito numerosas mesmo e que por conta disso não têm condições de sair daí. A segunda segurança é a segurança de acolhida. É uma segurança que tenta te dar um mínimo de atenção naquele momento, basicamente para você não continuar sofrendo violência. Então nós estamos falando, por exemplo, dos abrigos destinados a mulheres vítimas de violência doméstica, as pessoas LGBTs que são vitimadas em suas próprias famílias, crianças, idosos ou deficientes que sofreram algum tipo de violação de direitos e que precisam, naquele momento, estarem numa casa, estarem sobre um teto, porque não tem condições de fazer isso por si só, precisam de uma roupa, precisam de um vestuário, precisam naquele momento de uma acolhida, de alguém que o receba e que pelo menos por um determinado período de tempo permita que ele fique ali até recuperar sua autonomia. E a terceira segurança que a lei fala é a segurança de convívio ou vivência familiar. Essa é uma segurança que busca a superação de barreiras relacionais e que mantenham o indivíduo isolado da convivência dos demais. Isso por conta de discriminações de toda a índole, cultural, geracional, territorial. A segurança do convívio familiar busca a superação de barreiras relacionais que mantenham o indivíduo isolado da convivência dos demais. Linhas de ação, política social básica, proteção social, proteção jurídico-social. A proteção social, ela é um dos objetivos da assistência social, junto com vigilância socioassistencial e defesa de direitos. E a assistência e essa proteção social, melhor colocar assim, e essa proteção social tem como meta segurança de sobrevivência, segurança de acolhida, segurança de convívio familiar.
Tá bom assim? Tá. Além disso, a proteção social ela se divide em duas frentes, em duas modalidades: a básica e a especial. A proteção social especial ainda se divide em de média complexidade e de alta complexidade. A proteção social básica, ela tem um equipamento que lhe é característica, que é o CRAS. É o Centro de Referência e Assistência Social. E a proteção social especial, por sua vez, tem o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado em Assistência Social. Serve tanto para média complexidade quanto para alta complexidade. Esses equipamentos, eles submetem dentro do poder público municipal a Secretaria da Assistência Social, que a gente está falando tudo sobre isso daqui, sobre assistência social, e são dois equipamentos que a assistência social do município ele tem que ofertar. O CRAS, como lida com proteção social básica, ele se dirige para aquelas pessoas que ainda não tiveram seus direitos violados, nem ao menos tiveram qualquer tipo de vínculos rompidos entre os familiares. Então nós estamos falando como palavras-chave aqui de prevenção, não violação de direitos, ou de rompimento de vínculos familiares. Ou comunitários. Então, no CRAS, a palavra básica é prevenção. Não chegou a acontecer ainda qualquer tipo de violação de direitos, mas já dá para aparecer, já dá para perceber que alguma coisa pode acontecer. Já dá para perceber que se continuar dessa forma, vai ter violação de direitos e essa família ela vai acabar se complicando, não vai ter condições de sobrevivência ou de se manter naquela mesma situação, naquela mesma residência. Diz a Política Nacional de Assistência Social que a proteção social básica, ela se presta por meio de um conjunto de serviços, ou seja, ações continuadas e sistemáticas, programas, projetos e benefícios, que visa prevenir situações de violação de direitos por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. É interessante dar uma lida depois em alguns trechos da política nacional, porque parece que foi bem desenvolvida com o pé na realidade, né? Não fica às vezes tanto naquele mundo das ideias, naquele mundo de Poliana. E a política social básica, ela já parte do pressuposto de que a vulnerabilidade ela decorre da pobreza ou da fragilização dos vínculos familiares e comunitários, dos vínculos afetivos, relacionais e de pertencimento social. Nesse sentido, busca-se potencializar o poder protetivo da família como unidade de referência. Eis aí o princípio da matricialidade. Fortalecendo vínculos através do protagonismo de seus membros e da oferta de um conjunto de serviços locais que visam a convivência, a socialização e o acolhimento
em famílias cujos vínculos familiares e comunitários não foram rompidos. Então, quando a gente está falando desse tipo de serviços, tem a resolução 109 de 2009 do CNAS. Eu vou pôr isso aqui. Que é uma resolução que trouxe a tipificação dos serviços socioassistenciais. Também é uma resolução que costuma constar do edital de vocês, principalmente aqueles relacionados à FCC. E nessa resolução, ele traz quais são os serviços socioassistenciais, tanto da proteção social básica quanto da especial. E os relacionados à proteção social básica são serviços de proteção e atendimento integral à família, a sigla é PAIF, P-A-I-F, que ele serve como fortalecimento de vínculos para que essa família se organize na sua função protetiva. Todos os outros serviços que forem aplicados a essa família, seja da proteção básica ou especial, não, especial na verdade não porque tem um específico, mas todos os serviços que forem aplicados da proteção social básica, eles devem estar vinculados a esse PAIF. Ele é o primeiro serviço que tem que ser aplicado e todos os outros, eventualmente, que são aplicados também vão vir junto com eles. A previsão dele está no artigo 24A da LOAS. O segundo serviço é o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, que prevê trocas intergeracionais. E o terceiro é o serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiências e idosas. Eu vou repetir. Serviço de proteção social básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas. Nós temos aí duas previsões de benefícios que também costumam ser concedidos nos CRAS. Benefício de prestação continuada, que é o BPC, que normalmente vocês veem as pessoas chamando de LOAS, que ele tem previsão constitucional no artigo 203, inciso 5, e previsão também no artigo 20 da LOAS. O BPC visa dar uma garantia de renda básica no valor de um salário mínimo dirigido às pessoas com deficiência e aos idosos a partir de 65 anos de idade, que não possuem meios de manter-se nem de tê-la provida por meio de sua família. E nesses casos a família ela não pode ter uma renda mensal per capita superior a 1/4 do salário mínimo. Ou seja, vocês veem que é uma situação de miserabilidade realmente muito grande que permite que o BPC seja aplicado. E aplicado superior a quanto? 1/4 do salário mínimo. Só tem uma exceção que o próprio LOAS traz, que a remuneração da pessoa com deficiente, da pessoa com deficiência e também na condição de aprendiz, ela não é considerada nesse cálculo. Pelo menos limitado a 2 anos o recebimento concomitante com a remuneração do benefício. Porque também, senão você tira qualquer chance de a pessoa se emancipar, né? Se a pessoa acha que se ela for procurar um trabalho, nem que seja na condição de aprendiz, corta benefício, isso até desestimula que ela progrida. Trata-se aqui de uma prestação de competência do governo federal. Então, muito embora não seja o CRAS que vai demandar isso do município, a pessoa pode se registrar pelo CRAS para receber esse benefício, assim como também é o caso do Bolsa Família. Se for 2 deficientes, pode? Então,
se foram 2 pessoas com deficiência, se esses 2 benefícios deles são contados, é isso? Então, me parece que... Que coisa, hein? Que pergunta. Olha, a lei não fala. A lei não fala sobre essa situação. Então, me parece que se você não alcança ainda 1/4 do salário mínimo per capita, poderia. Se não, não. Mas eu não estou te dizendo com certeza. Primeiro porque não está na lei isso. E segundo porque como é uma questão estritamente federal, não é algo que vai com certeza cair na nossa prova. É importante saber que existem esses benefícios, até porque se um dia alguém vier te procurar, é importante você dizer que o CRAS vai te direcionar para esse BPC, só que dizer como funciona a obtenção, aí já seria uma tarefa de DPU. Tá? Tem alguma dúvida? Não, eu falou que pode. Eu esqueci a fundamentação, mas pode. Como você acabou de ler, por exemplo, aquele que já recebe o benefício do LOAS não computa na renda per capita familiar o benefício dele. Eles não computam. Na verdade, o que eu falei aqui... O previdenciário não computa. No caso. Tá. Se tem 2 casalzinhos de idosos que geralmente envelhecem junto, né? Aí um já recebe, quando o outro vai requerer, ele consegue também. Maravilha. Porque ele é um benefício que é vinculado à pessoa, né? Tanto que ele não vai virar pensão pública por morte, nada assim. Beleza, maravilha, muito obrigado. Eu esqueci a fundamentação. Mas como eu falei, é uma questão que seria mais relacionada à esfera da União, né? Não imagino que vão perguntar isso pra gente, mas fica aí legal. O BPC não pode ser acumulado com qualquer outro benefício, salvo os de assistência médica e pensão especial de natureza indenizatória. Ele deve ser revisto também a cada 2 anos, se essa necessidade ela ainda permanece. A cessação do BPC não impede nova concessão do benefício, desde que atendidos os requisitos. E o acolhimento do beneficiário em instituições de longa permanência também não prejudica o seu direito. Além do BPC, a gente tem a previsão de benefícios eventuais, no artigo 22 da LOAS. Então, não seria nenhum benefício tipificado, mas abre-se a possibilidade de se estabelecer benefícios eventuais para questões contingenciais, como, por exemplo, um benefício de locação social ou por conta de alguma situação de vulnerabilidade temporária por calamidade, alguma questão relacionada a isso. E é nisso que consiste a política social básica. A política social especial, ela se divide de média complexidade e alta complexidade, e ela tem como equipamento central o CRES. Aí já muda um pouquinho o enfoque, né? Se aqui a gente está falando de prevenção e de algo que poderia melhorar a situação, aqui nós já estamos falando de uma situação em que houve efetivamente uma violação de direitos. Aqui você não fala sobre prevenção, aqui a gente fala em redução de danos, sendo essa aqui a palavra-chave, sendo importante, se possível, né, voltar numa situação de não violação de danos, mas qualquer tipo de redução já é esperada. Esse conjunto de serviços, programas, projetos tem como objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, sendo que isso também está previsto no Plano Nacional de Assistência Social. Você sempre deve compreender as famílias de acordo com a realidade que se apresenta, e não de acordo com um padrão de família que a gente espera como sendo aquele idealizado. Então, normalmente se tem aquele padrão de família, a família doriana. Então, você tem um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um cachorro, todos são heterossexuais, todos devem tirar boas notas na escola e por aí vai. Talvez tenha um papagaio, alguma coisa do tipo. E a gente sabe que a realidade social está muito diferente disso, né? Não porque as famílias não tenham cachorro, mas porque as construções sociais das famílias, elas são múltiplas. Então, hoje em dia, na doutrina civilista, na parte de família, a gente vê as construções caleidoscópicas, das diversas formas diferentes. Então, que uma criança
eudemonistas, né? Nome bonito. Que a criança mora com 2 mães, com 2 pais, com um pai e 2 mães, ou sem pai nenhum, mora só com a avó, mora com o irmão, ou mora com o padrasto, ou então está morando com uma vizinha que está cuidando dele. Enfim, são diversas as construções possíveis e não também relacionadas ao padrão de sexualidade que a gente tem como normal. Esses tempos, uma tese de doutorado sobre falar com família mosaico. Mosaico. Estranho, nossa, Mas eu acho que a Maria Berenice Dias também usa esse termo, se eu não me engano. Eu falei caleidoscópica, mas eu acho que era mosaico que eu queria falar. Tem caleidoscópio também? Hoje em dia tem um artigo que fala cada coisa, né? Cada vez tem um demonista, anaparental, monoparental. Mas enfim. Então, nós já estamos falando sobre violações de direitos. Quando a gente tem, principalmente nas comunidades mais pobres, que estão muito embebidas no senso comum, uma pessoa homossexual, sim, mas eu quero dizer mais ainda, uma pessoa transexual, né, que se descobre ali naquele meio, normalmente ela é objeto de inúmeras violências dentro de sua própria família, né, violências físicas, rejeições, né, violências até com intuito corretivo. E naquele momento o poder público não tem que atuar em vistas daquele modelo de família que o assistente social tem na sua cabeça, ou que a ideia do coletivo tem na sua cabeça. Tem que atuar da melhor forma possível para que aquela família se entenda, quebre os seus preconceitos, possa ser um local de acolhida e que, independentemente de qualquer questão relacionada com seus pensamentos individuais, ela possa ser uma forma de proteção para essa criança e para esse adolescente. Então, o mais importante é sempre isso. Você não partir do pressuposto de uma família perfeita, de uma família idealizada, mas verificar, de acordo com a realidade social que você tem diante de si, se você consegue aumentar a capacidade protetiva. No máximo possível, reduzir danos. Então, isso passa na educação dos familiares, na compreensão da desigualdade, na compreensão também do espaço de cada um deles. E isso eu digo em todas as questões intergeracionais, relacionadas à sexualidade, relacionadas à deficiência e por aí vai. Machismo, homofobia, por aí vai. Então, quando nós falamos sobre média complexidade, nós estamos falando sobre situações onde houve violação de direitos, mas os vínculos familiares ou comunitários ainda estão preservados. Então vou colocar assim: vínculos positivos. E quando nós falamos de alta complexidade, nós temos violação de direitos e vínculos negativos, vínculos rompidos. Então, basicamente, nós podemos pensar em redução de danos, nós podemos pensar em situação de violação de direitos. Alguém sofre dentro desse núcleo familiar, alguém foi violentado, mas ele ainda permanece morando naquela casa e precisa, de alguma forma, que esse núcleo seja mais protetivo para que ele possa se desenvolver melhor. Nessa condição aqui, a pessoa já não mora mais na sua residência. Ele precisa, de toda forma, de uma segurança de acolhida. A pessoa foi expulsa, a pessoa mora na rua, ou a pessoa não tem condições mais de dividir o teto com aquele marido agressor, ou aquela criança que não tem mais condições de permanecer naquele ambiente onde ela foi abusada sexualmente, e por aí vai. Normalmente, quando nós falamos sobre essa situação de vínculos rompidos, nós estamos falando de situações em que a segurança de acolhida ela se faz mais presente. E a solução que o município, o Estado costumam apresentar é a colocação dessas pessoas em instituições totais. Instituições totais são aqueles lugares onde as pessoas vivem, acordam, comem, convivem, fazem todas as suas atividades dentro do mesmo lugar.
Também dentro da Resolução 109 de 2009 do CNAS, trazendo também os serviços que são amoldados para cada uma dessas modalidades de proteção social especial, especificamente destinado aos serviços de média complexidade, nós temos o PAEF, que é a versão especializada do PAEF, que a gente já tinha visto, que é o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos. Ele está previsto no artigo 24b da LOAS. Esse também é o serviço guarda-chuva que tem que estar vinculado a todos os outros quando forem prestar atenção na família, quando já teve violação de direitos. Nós temos o serviço especializado em abordagem social, o serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa de liberdade assistida e prestação de serviço à comunidade. Então não precisa escrever tudo isso, coloca PSC e LA, né? O serviço de proteção social especial para pessoas com deficiências, idosos e suas famílias. E também serviço especializado para pessoas em situação de rua. E por final, quando nós falamos então das pessoas que estão com uma necessidade de proteção social especial de alta complexidade, que elas estão sem referência comunitária e familiar, nós temos os serviços de acolhimento institucional. E aí fica mais visível para a gente que está acostumado a mexer com o ECA, porque o ECA, quando fala das medidas protetivas, ele elenca especificamente como uma delas o acolhimento institucional, né? Então, como o ECA e o LOAS conversam? O ECA prevê, dentre as medidas protetivas, o acolhimento institucional para crianças e adolescentes. Mas isso não significa que todas as outras medidas previstas no sistema de assistência social também não podem ser aplicadas a essa criança e adolescente. São dois sistemas que devem se comunicar. Então, se a proteção social especial é uma das linhas de ação da política de atendimento, tudo que diz respeito à assistência social, você tem que observar quando diz respeito à criança e adolescente. Quando nós estamos falando sobre o serviço de acolhimento institucional, que é o que nós vamos falar agora, nós temos que lembrar de tudo que tem no ECA, no que diz respeito às suas possibilidades, forma de aplicação e limitações. Tá? Então, serviço de acolhimento institucional, abrigo institucional, e aí vou introduzir uma sigla para vocês, o SAICA, que é o Serviço de Atendimento, é o Serviço de Acolhimento Institucional de Crianças e Adolescentes. A partir de então a gente vai usar a palavra SAICA para denominar isso. Dentre ainda o Serviço de Acolhimento Institucional, nós temos as casas-lar, casa-lar, como por exemplo, ONG que exerce esse tipo de atividade, nós temos as aldeias infantis. Nós podemos elencar ainda a casa de passagem, que é qualquer tipo de serviço que recebe você para ficar morando naquele local, antes de te destinar para uma casa que seria mais adequada ao seu perfil. E as residências inclusivas, que são destinadas a pessoas com deficiência. Às vezes pode parecer muito abstrato quando eu estou falando aqui para vocês, mas no dia a dia do defensor da infância, esses serviços eles são bastante invocados. Então, por exemplo, numa situação de um jovem adulto que acabou de completar 18 anos dentro de um acolhimento institucional de crianças e adolescentes, dentro de um SAICA, e que ele não tem pais, né, o pai falecido, ou então não quer saber, está preso, e nós estamos falando de uma pessoa com deficiência intelectual, na maior parte das vezes. Essa pessoa ela não é jogada na rua, mas ela também não pode permanecer mais do que os 18 anos de idade dentro do SAICA. Então essa pessoa é encaminhada para uma residência inclusiva até que ela tenha condições de, por si só, seguir seus passos. Ou se ela nunca conseguir fazer isso, vai continuar ali pelo tempo que for. O Vicente acabou de completar 18 anos, mas não foi plano mental. Aí esse jovem vai para o próximo serviço. O próximo serviço da lista se chama Serviço de Acolhimento em República. Normalmente chamado de República Jovem. E ele é destinado justamente para jovens egressos dos SAICAs e que não tem referência. Na verdade, esse serviço ele não deveria existir, porque
Se ele existe, em regra, né, sob pena ainda de ser justo, mas em regra o SAICA não fez um bom trabalho. Porque quando o adolescente está ali na beira de completar os 18 anos e não tem previsão de voltar para casa ou alguma coisa do tipo, é dever do SAICA te preparar para a vida de adulto. Porque é sabido que você não vai ficar lá até os 18 anos. Então, os técnicos da casa de acolhimento já tem que te preparar, profissionalização, término dos estudos, te acompanhar, inclusive, para seguir seus próprios passos sem depender dessa institucionalização. E, na verdade, essas instituições totais, elas causam um grau de dependência muito grande na pessoa. Porque na medida em que tudo que ela faz é regido por essas pessoas e tudo tem que ser feito ali, é como se ela nunca alcançasse a independência dela até que ela realmente saia do local, né? Então vamos imaginar que até os 18 anos de idade, incompletos, você tem um jovem que quer ir para uma festa, quer ir para uma balada ou quer buscar um trabalho. Tudo ele tem que prestar contas não para os pais dele, mas para pessoas desconhecidas com que ele conviveu, né? Não são pessoas desconhecidas, mas enfim, pessoas com que ele conviveu durante tanto tempo, acaba criando um vínculo de dependência. Se o acolhimento não ajuda a criar um rompimento com esse vínculo de dependência, na hora que completou 18 anos ele tiver que ir embora, para ele vai ser um grande choque. Aí você coloca ele numa república jovem, mas aí você não rompe o vínculo de dependência. Então por isso que você precisa ter profissionais que trabalhem a autonomia desse jovem para que ele possa seguir por conta própria. Fez uma matéria sobre isso. Que legal. Será que tem na internet? Eu acho que sim. Porque se tiver, me traz na próxima aula, que eu até boto na lousa pro pessoal de casa ver, se for o caso. Se bem que o pessoal de casa já está lá acessando, né? Então, só eu que não sei. Agora o que me ocorreu? Esses acolhimentos institucionais, assim, eles diretamente ou indiretamente indicam ou indicariam a perda do poder familiar no momento que ocorre esse acolhimento institucional? Tá. A resposta é não, mas a gente vai ver isso melhor depois em outras aulas, tá? Mas só para não ficar sem resposta, não. Mais serviços. Serviço de família acolhedora. Isso é interessante porque também tem esse no ECA, né? Serviço de acolhimento em família acolhedora, que pelo ECA é justamente uma alternativa ao acolhimento familiar. Depois a gente vê isso melhor também. E por último, o serviço de proteção em situações de calamidades públicas e emergências. Interessante que eu trouxe aqui para vocês que um dos serviços que podem ser prestados pelo CREAS, que deve ser prestado pelo CREAS, quando tem proteção social de média complexidade, é liberdade assistida e prestação de serviço de comunidade. São duas medidas socioeducativas que são de cumprimento em meio aberto. Por que ela é colocada aqui? Por que violação de direitos? Lembra que eu coloquei para vocês que o artigo 98 do ECA fala que são 3 as possibilidades de medida protetiva? Que uma delas é quando ele mesmo se coloca em risco? Ele mesmo causa uma situação de violação de direitos? Então, mais ou menos por uma interpretação dessa forma, você pode entender que, já que houve uma violação de direitos, ele está preso, na verdade ele não está preso. Ele está cumprindo uma medida socioeducativa, então ele está com a liberdade de certa forma restrita. Então, houve uma violação de direitos de alguma forma dele, então por isso ele pode ir para cá. Aí vocês me perguntam, por que então que eu não falei nada sobre medida de semi-liberdade ou de internação aqui? Sendo que teve violação de direitos da mesma forma, ele está com a liberdade restringida e aqui quebrou os vínculos familiares. Porque quem presta medida de semi-liberdade e de internação não é o município, é o Estado. E isso está previsto na lei do SINASE. É a lei 12.594 de 2012. 12.594 de 2012. Que disciplina o Sistema Nacional. Sistema Nacional do que isso aqui, hein? Socioeducativo. Isso, Sistema Nacional Socioeducativo. O branco, hein? Muito bem. Então, a semelhança da LOAS e de outras leis que dizem respeito a esses sistemas, o SINASE também fala isso no que diz respeito ao sistema socioeducativo, dizendo como que se divide,
vai falar também, isso a gente vê lá nas últimas aulas, mas vai falar também da municipalização, mas especificamente no que diz respeito às medidas de semi-liberdade e de internação, por serem mais complexas, elas ainda são de responsabilidade dos estados. As proteções sociais básica e especial, elas são ofertadas por uma rede socioassistencial de forma integrada e diretamente pelos entes públicos via o CRAS e CRES. Eu falei que pode ser também em parceria com organizações não governamentais. Então, não raras vezes vocês veem, por exemplo, na organização de entidades que prestam serviço de acolhimento. Ai, caramba. Tá ficando difícil, tá ficando tarde, as coisas vão sumindo da cabeça. De acolhimento institucional, você vê ONGs que vão fazendo esses trabalhos. Mas não é porque determinada ONG é caritativa e deixaram, por exemplo, ali para ONG católica, sei lá. Ou porque deixaram para ONG... enfim. Essas ONGs, elas sempre têm um convênio com a prefeitura na hora de execução. Tá? Sempre tem uma parceria. Isso daí a gente vai ver mais pra frente também quando a gente entra na parte das entidades. Bom, e por final eu tenho uma imagem que eu vou mostrar para vocês que estão aqui. O pessoal que está em casa, é só jogar ali na internet. Acho que vocês devem encontrar por Sistema de Garantias de Direito. Essa é a primeira imagem que vai ter, que fala exatamente como que tem que ser feito o trabalho de rede, que não importa se um dos elos desse sistema não funcionar direitinho, todos têm que funcionar direito, porque senão essa rede não funciona, né? Costuma-se dizer que a corrente ela tem a mesma força do seu elo mais fraco, né? Então você tem que fortalecer a rede como um todo para que ela possa dar conta e que ela possa, de uma forma segura, oferecer a política de atendimento para crianças e adolescentes. Então, só fazendo uma recapitulação muito rápida dessa parte da linha de ação, porque eu sei que é uma linha densa e eu sei que é difícil de entender. Linhas de ação nós temos 3. Política social básica, que é a oferta dos direitos sociais, basicamente os direitos prestacionais, educação, saúde, trabalho, habitação, por aí vai. Proteção jurídico-social, que ninguém sabe muito bem o que é, mas diz respeito, talvez, à defensoria prestar assistência a crianças e adolescentes, a busca de familiares que estejam desaparecidos, ou incentivar a colocação de crianças e adolescentes em forma de guarda para outras famílias, ou então até incentivar a adoção interracial. E a mais importante é a proteção social. Proteção social diz respeito a eu odeio essa palavra. Melhor assim, dar uma retaguarda para aquelas pessoas em que falhou todas as formas de política social e que ela precisa de algo para se reerguer. Então a proteção social que a gente encontra na política de atendimento no ECA, ela também é encontrada no LOAS como um dos objetivos da assistência social, em conjunto com a vigilância socioassistencial, que é ir lá no lugar para ver como é que estão as coisas, e a defesa dos direitos. A proteção social, ela tem 3 seguranças. Segurança de sobrevivência, tem que dar o mínimo para a pessoa poder, respirar, comida, um mínimo de dinheiro, acolhida, sair da situação de violência, e segurança de convívio familiar, tentar restabelecer as situações para que a família possa ser um núcleo protetivo. A proteção social ela se divide basicamente em 2 frentes, proteção social básica e especial. Os equipamentos que prestam são CRAS e CRES. O CRAS e a proteção social básica, eles se prestam à prevenção em situações de não violação de direitos. E a proteção social especial tem de média e alta complexidade, ambas são feitas pelo CRES, ambas já teve dano, então a palavra que chama atenção é redução de danos, e busca-se, na média complexidade, que você tem os vínculos ainda preservados, melhorar essa convivência, e aqui onde você já teve os vínculos desprezados, rompidos, fazer com que eles tentem ser reagrupados, ou se isso for impossível, pelo menos trazer um mínimo ali de abrigo, de acolhida para essa pessoa. É a redução de danos. Tá? Na próxima aula a gente vai falar sobre entidades, e aí acho que a gente vai começar a falar sobre as medidas protetivas, convivência familiar e por aí vai. Tá bom? Obrigado, gente. Até mais.